Atendendo a pedidos, hoje eu vou conversar um pouquinho aqui brevemente com vocês sobre um dos transtornos que está presente na sala de aula e que com certeza deixa as professoras de cabelo em pé. E não é um transtorno de aprendizagem, mas acaba afetando diretamente a aprendizagem por conta da questão comportamental. E eu estou falando do TOD, transtorno opositor desafiador ou transtorno opositivo desafiante. A gente encontra ele aí nas literaturas com algumas nomenclaturas diferentes. A grande questão é lidar com uma criança com TOD em casa já é muito difícil, na escola torna-se algo insuportável. E quando eu falo do comportamento opositor desafiador, muitas vezes eu vou ter uma criança pequena já com esses comportamentos e não necessariamente com um diagnóstico fechado. Muitas vezes a gente vai demorar anos aí para ter uma resposta médica para um diagnóstico. Mas vamos pensar no comportamento desafiador, nesse perfil opositor de uma forma geral, independente de rótulos, independente de nomes e de diagnósticos, ok? A primeira coisa que a gente tem que pensar é: essa criança não faz de propósito. Existe alguma alteração neurológica, existe alguma questão, algum condicionamento ali no desenvolvimento neurológico dela que faz com que ela tenha essas atitudes. E um ponto bem importante também, o TOD, na maioria das vezes, não vem sozinho. Ele vai vir acompanhado de outros transtornos, como o TDAH, muitas vezes o autismo também. Então, é uma criança que ela vai ter uma dificuldade muito grande para se autorregular, uma dificuldade muito grande no seu controle inibitório. E nós somos o adulto da relação. A gente precisa, mesmo ali na hora da raiva e do desespero, entender isso, lembrar disso e respirar. Vamos pensar, quando a gente trabalha com uma criança TEA, uma criança com autismo, a gente trabalha com reforçadores. Então, para aquela criança fazer algo que eu quero, eu uso um objeto, alguma coisa que ela goste muito para reforçar aquele comportamento, para dar como troca. No TOD, no cérebro da criança com o transtorno opositor desafiante, essa criança tem como reforçador o comportamento do outro. Se esse outro se desestabiliza, fica muito bravo, grita e deixa transparecer para essa criança que ela está conseguindo esse reforçador, porque para ela, o que traz esse prazer imediato para ela ali é entender que o comportamento desafiador dela funcionou, ela conseguiu desestabilizar o outro, ela conseguiu desafiar a figura de autoridade, o adulto em questão, seja o pai, seja a mãe, seja o professor na sala de aula. E todas as vezes que a gente faz isso, que a gente grita, que a gente briga, que a gente tenta mostrar que a gente manda mais do que ela naquele momento de crise, a gente está reforçando esse comportamento negativo. Então, a dica principal, que eu sei que é muito difícil de colocar em prática, mas que a gente precisa aos poucos tentar, é: não fique bravo, não grite, não tente falar mais alto do que a criança no momento de crise. No momento de crise, no momento em que ela está te desafiando, acolha essa criança, apazigue a situação. Se for preciso tirá-la do ambiente para que ela não se machuque, para que ela não machuque os outros, tire ela daquele ambiente. Diga para ela que está tudo bem, que você entende que ela não está se sentindo bem naquele momento, que você entende que ela não quer fazer determinada coisa naquele momento. Espere ela se acalmar, não tente falar mais alto ou mostrar que manda mais do que ela. Um ponto bem importante que ajuda bastante nesses momentos é previsibilidade. Então, observa o comportamento dessa criança e se você já tem uma noção dos momentos em que ela vai te desafiar, em que ela vai se opor ao não, em que ela vai se opor às regras, já faça combinados com ela anteriormente, já preveja esses momentos. Então, por exemplo, se é a hora do parque, você sabe que na hora de que finalizar o parque, vai ser muito difícil ela aceitar numa boa como as outras crianças e voltar para a sala ou ir para a fila. Uns minutinhos antes, você já fica por perto dela, já abaixa perto dela e fala: fulano, falta um pouquinho para acabar o parque. Hoje a tia sabe, hoje a pro sabe que você vai ser muito legal na hora de sair, que você vai colaborar, hein? Ó, eu confio em você. Já fica por perto dessa criança, vai incentivando, vai dando aquele apoio e na hora que chegar o momento, talvez
como isso já foi explicado, já foi mencionado ali algumas vezes, talvez ela não tenha aquele comportamento negativo que ela teria normalmente. Muitas vezes esses comportamentos vêm para chamar atenção. Então, se a gente já dá essa atenção para a criança antes dela se comportar mal, se a gente já reforça o positivo antes, pode ser que a gente consiga diminuir esses momentos que vão se transformar em uma crise. Elogie muito essa criança, pegue momentos em que ela está tranquila, fazendo uma atividade, brincando, mostre carinho, demonstre, acolha essa criança. Muitas vezes a criança que tem esses comportamentos, mesmo que não seja um TOD, mesmo que seja só um comportamento de birra, de falta de limites, de falta de educação, muitas vezes, essa criança, ela precisa de mais atenção e de mais acolhimento do que aqueles que não têm esse comportamento. Então, pegue os pequenos momentos em que ela está sossegada e mostre que você gosta dela, demonstre carinho por ela, faça um elogio para ela. Talvez isso também seja um reforçador desses comportamentos positivos e acabe diminuindo. Ela precisa menos dessa atenção, desse prazer momentâneo e negativo que um comportamento de crise vai trazer para ela. Então, aqui para a gente fazer um apanhado geral. Primeiro, conheça essa criança, entenda os momentos dos gatilhos, os momentos em que ela vai realmente se desregular, em que ela vai te desafiar, e já tente prever esses momentos e já ir se aproximando, conversando com ela, agradando, fazendo combinados para tentar evitar que esses momentos aconteçam. Segundo, aprenda a se autorregular, aprenda a controlar os seus próprios impulsos, os seus próprios comportamentos como adulto da relação que você é. E se você percebe que não consegue porque já está desgastado, porque está o tempo todo ali em sala de aula com aquela criança desafiando, e aí no momento em que a bomba explode você não consegue se regular e acaba gritando, acaba cedendo ao que ela quer, que é te desestabilizar, conte com a ajuda de outras pessoas da escola, ou de repente uma colega da outra sala, uma professora auxiliar, alguém da coordenação, que tenha esse poder de autorregulação melhor do que você naquele momento. Isso também ajuda. E muitas vezes só o fato de tirar, né, a pessoa que aquela criança está desafiando, tirar de cena, ela meio que já perde a graça e aquilo pode já acabar, ou pelo menos diminuir. E terceiro, não se esqueça, na hora da crise, não é o momento de corrigir, de gritar, de mostrar que você manda mais. A hora da crise é o momento de acolher. Acolha na crise e corrija na calma. Precisa conversar com aquela criança, é uma criança que tem uma idade que já entende, e eu quero sim falar sobre o que ela fez, que foi muito feio, ela de repente, no meio de uma crise, ela bateu em alguém, ela quebrou alguma coisa, e eu preciso sim falar sobre isso e corrigi-la. Você vai corrigir depois. Na hora que ela estiver calma, você mostra, você lembra, você corrige, você fala, sem gritar, mostrando qual foi a atitude dela e quais foram as consequências. Mas na hora da crise, nunca, não adianta, não resolve, só vai piorar a situação. Lidar com TOD em sala de aula não é fácil, não existe fórmula mágica, mas a gente tenta contornar essas situações comportamentais para amenizar a situação no dia a dia e aos pouquinhos a gente vai aprendendo a lidar. Infelizmente, é uma questão que envolve sim a parte genética, a parte neurológica, mas que também é muito ambiental. Então, normalmente são crianças que vão ter ali uma questão de estrutura familiar muitas vezes prejudicada e que muitas vezes apanham, são castigadas, são punidas, e aí essas crises vão se tornando cada vez mais recorrentes, tá? Nem sempre, não é uma regra, mas acontece em muitos casos. Por isso, se o ambiente escolar também for um ambiente estressante, com grito, com punição, vai ser mais uma coisa que vai desencadear em novas crises. A gente precisa tentar suprir isso, transformando o ambiente em acolhedor o máximo possível para aquela criança, ok? Espero ter ajudado e se quiserem saber mais sobre o TOD, sobre outros transtornos, sobre dificuldades de aprendizagem, convido vocês para me seguirem nas redes sociais. Eu tenho um grupo para professores e psicopedagogos no Telegram, tenho o meu canal no YouTube que é muito recente, mas que vai trazer aí muitas coisas boas, e tenho a minha rede também lá no Instagram, o meu perfil no Instagram, @prolarissapsico, e por lá você encontra atalho para todos os outros. Até mais!